Pessoal, essa apostila aqui tá equações e inequações que envolvem a função tangente, tá? Aí ele faz um resumo aqui, a função tangente definida por f de x é igual a tangente de x. Tem as seguintes características. O domínio de f vem x pertence aos reais, tal que x diferente de π sobre 2, mais n vezes π, onde n pertence aos inteiros. E o contradomínio é a imagem que são todos os reais. E ele fala o seguinte, que ela é periódica de período π, é crescente em cada quadrante e é ímpar, pois tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Você está gravando a sua tela? Estou. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Não está aparecendo para mim. Eu compartilhei. Você está conseguindo ver aí, Malu? Você tá gravando? Está sendo compartilhado assim, né? Compartilhando. Compartilhado assim. Ah, não, compartilhado tá. Eu vou sair e entrar de novo, então. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Dá para ouvir? Não está travando não, né? Não, aqui não. Ok. Então vamos dar sequência na aula. Aí ele passa o exemplo aí para nós, certo? Aqui embaixo ele passa o exemplo, nós já vimos, tá? Como que nós encontramos o valor da tangente. Então nesse caso aqui, ele passa esse exemplo da tangente de 30. Nós sabemos que a tangente de 30 lá no gráfico é raiz de 3 sobre 3. Aí puxa aqui a tangente, né? Nós temos o ciclo trigonométrico aqui, passamos uma perpendicular em relação ao eixo x, passando por um ponto do ciclo, certo? Que é essa reta aqui que vai ser a nossa tangente. O 30 graus está aqui, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3, certo? Então ele está acima, o valor é positivo. Certo? O valor é positivo. Se a gente rebater lá do outro lado, que nós sabemos que é 180 mais 30 dá 210. É o mesmo valor de raiz de 3 sobre 3 que é positivo. Está aqui. Ok? Aí, para nós encontrarmos o ângulo complementar a 30 graus, lá no segundo quadrante, vai ser o quê? 180 menos 30 é 150. Só que daí nós vamos passar na origem, né? Passa na origem, ele vai bater lá no quarto quadrante, que nesse caso aqui é também equivalente a raiz de 3 sobre 3, só que abaixo do eixo x é negativo. Então nós temos o 150 e o 330. Então nessa parte aqui,
eu acredito que ficou bem orientado aí para vocês. Tem alguém que, professor, não entendi, estou com dúvida. Porque essa apostila 10 e a apostila 11, a 10 envolve a função da tangente. E a apostila 11, nós vamos verificar, vai ser os valores do... É o resumo do que nós vimos, do seno, cosseno e tangente. Que o seno nós sabemos que é o eixo y, então nós vamos pegar os valores lá no eixo y, o cosseno nós pegamos no eixo x, e aqui ele passa um resumão e já tem mais alguns exercícios aí para nós estarmos fazendo, tá? Aí ele vem e fala para nós calcularmos, resolver a tangente de raiz de 3. Aí ele fala resolver a equação tangente de raiz de 3. Como que nós vamos fazer esse exercício? Resolver tangente de raiz de 3. O que é isso? Professor, você tá no Paint? Oi? Tá no Paint? Não mudei não. Ah, tá. Hoje Deus ajuda, vai dar tudo certo, amiguinha. O que é tangente de raiz de 3? Qual que é o valor do ângulo cuja tangente é raiz de 3? 30? 60. 60 lá. Qual o valor do ângulo cuja tangente é raiz de 3? Aí o que nós vamos fazer? Fazer o ciclo trigonométrico, passar a perpendicular em relação a x. Esse é 60 graus, olha lá. Vai começar aqui, 60, certo? Para lá, 180 menos 60, 120. 180 mais 60, 240. 360 menos 60, 300. Então, você já tem todos os valores aqui. É isso aqui, nesse exercício que você vai fazer. Olha lá. Certo? É esse valor. Só que daí ele fala que o ângulo tem que ser maior ou igual a 0 graus e menor que 360. Tá? Então, nesse caso, ele não quer os valores. Ele não quer os valores negativos. Tá? Porque os valores negativos, aqui, como ele fala que é tangente de raiz de 3 positivo, raiz de 3 positivo, apenas esse cara aqui, ó, certo? Que esse cara está sendo relacionado a qual ângulo? O ângulo de 60, certo? E qual que é o outro ângulo aqui? 240. Então, a tangente, aqui a tangente de x igual a raiz de 3, certo? Seria o valor de 60 e 240. Pronto, acabou o exercício. Então, esse exercício aqui, ó, como que eu vou resolver o exercício 2? Olha lá, o exercício 2. O que eu tenho que fazer? Isolar a tangente. Então, eu vou pegar esse menos raiz de 3, vou tirar ele daqui e vou jogar ele para o outro lado da igualdade, ok? Ele vai ficar mais raiz de 3. O 3 não está multiplicando? Vai passar dividindo. Entendeu? Só que daí a resposta é o mesmo conceito, só que daí você vai dar a resposta em π. Ou seja, o valor do ângulo
Porque aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Qual que é o valor do ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Qual que é o valor do ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Hã? 30. 30 graus. Só que ao invés, quando você for dar a resposta, ao invés de colocar 30 graus, você vai colocar o valor em radianos. Certo? Que é π sobre 6. Π sobre 6 é equivalente a 30 graus. Dúvidas? Não. Os outros são os mesmos conceitos, tá? Aí o exercício 5 é um exercício bem básico, tá? Que envolve as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, daqui, exercício 5, ele saiu disso daqui para voltar lá na situação do triângulo retângulo, que é o cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Então, quem que eu vou usar? Seno, cosseno, tangente. É evidente, se nós estamos trabalhando com a tangente, provavelmente vai dar algo do gênero relacionado à tangente aqui, né? Tudo bem? Essa lista de exercício? Aqui é um resumo bem Sim, básico. sim. É um resumo basicão, tá? Aí depois nós vamos pular para o exercício 11, que também é outro resumo, tá? É outro resumo, só que aqui ele dá o resumo da função seno, função cosseno, lá. A função seno é tal que f de x é seno de x igual a n, ou seja, que é o raio. E ele fala quem que é o período lá, o conjunto imagem varia da onde? De -1 a 1, que é o raio dele, e o período é 2π. Mesma coisa na função cosseno. Você tem o conjunto imagem que varia de 1 a -1, certo? Que o conjunto imagem sempre nós vamos buscar lá no eixo y. Aqui ele dá outro resumo da tangente, a gente acabou de ver, tá? Aqui ele dá os valores, lá, seno de 30, seno de 150, que é só rebater, que é a mesma coisa. Só que aqui no seno nós vamos encontrar lá na onde? Nós vamos buscar os valores no eixo y. O cosseno aqui nós vamos buscar lá no eixo x. E passa os exemplos aí, ó. Tá? Aí aqui ele coloca tudo, ó. Ele coloca todos os valores, ó. Olha lá. Então ele vem aqui. 30 graus, está aqui, ok? Se eu quero saber o seno de 30, onde que eu vou buscar o seno? Olha lá. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o eixo Y. Seno é equivalente a meio, ó. Certo? E o 150 é a mesma coisa. É positivo, olha lá. Agora, se eu quero saber o cosseno de 30, onde que eu vou encontrar o cosseno de 30? Eu enxergo aqui no eixo X, ó. Cosseno de 30 lá. Raiz de 3 sobre 2. Que é a mesma coisa de cosseno de 330, ó. Tá vendo? Agora, se você quer encontrar tangente de 30, olha lá. Só rebater para lá. Raiz de 3 sobre 3. Que é a mesma coisa, ó, se você pegar aqui, ó, 210. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Preciso saber de vocês. Sim. Sim. Ok. Então tá, vou fazer essa. Como tem duas listas, esse exercício, eu vou fazer a primeira e a segunda eu vou deixar para vocês. Ok? Aí muda o assunto, professor? Não, é a mesma coisa. Não mudou Não, aqui. mas tipo, depois. Ah, depois disso aqui nós vamos mudar. Depois nós vamos sair nas relações trigonométricas. Tá?
Aí eu vou verificar que nós vou pegar lá o conteúdo de vocês, conteúdo programático, para verificar o próximo assunto. Não sei se é determinante, o que é ainda, tá? Matrizes, preciso verificar. Probabilidade, vou verificar ainda, de acordo com a ementa de vocês. Então, nesse exercício, ele fala: resolva a equação tangente de x menos tangente de x igual a zero. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho tangente ao quadrado e tenho tangente ao quadrado de x, e depois eu também tenho tangente de x. Então, nesse caso, eu vou colocar tangente em evidência, tá? Coloco a tangente em evidência. Então, vai ficar tangente de x. Tangente de x vezes, quem vai dar tangente de x ao quadrado? Vezes a tangente de x, ok? Porque se eu multiplicar esse por esse, tangente de x vezes tangente de x, eu volto aqui, ó, no tangente de x ao quadrado, ok? Menos quem? Tangente de x vezes quem vai dar tangente de x? Vezes 1. 1. Ok. Pronto, então resolvi meu problema aqui, ó. Eu vou pegar essa tangente, vou igualar a zero, né? Então vai ficar tangente de x igual a zero. E depois eu vou pegar a tangente de x menos 1 e vou igualar a zero. Então isso daqui vai dar tangente de x igual a 1. Ok? Aí eu venho aí passo a perpendicular aqui, né? Em relação ao eixo x. Então aqui eu tenho o y, que é o eixo do seno. Aqui eu tenho o x, que é o eixo do cosseno. Só que o interessante para nós é essa reta da tangente aqui, tá? Interessante para nós é essa reta da tangente aqui. Então, tangente de zero grau. Quem que é tangente de 0 grau? Onde está o 0 grau? Aqui para nós. Tá aqui, ó. Ali no meio. Aqui, ó. Aqui é o 0 grau, que vai começar aqui, tá? 90, 180. Então, eu tenho a tangente de 0 grau? Tem. Tem a tangente de 0 grau. Então, a tangente relacionada a 0 grau, tangente, quando o x é igual a 0 grau, Aqui estão alguns resultados. deixa eu baixar esse trem aqui. Falou aqui, ela acha que eu tô falando com ela. Então, tangente de 0, o meu x vai valer 0 grau, tá? Então, a tangente de 0, o meu x vale 0 grau, porque tá aqui. E também, quem que é o ângulo correspondente a ele? Quem que é o ângulo correspondente a 0 grau aqui? 360? É.
Ah, 90? Não. 180. Isso, 180. Eu pego lá, ó. O ângulo complementar dele, tá? Olha lá. O ângulo complementar dele, quem que é? É o 180. Então, quando a tangente de x é igual a zero, eu tenho o ângulo de 0 grau e também tenho o ângulo de quantos? 180. 180. Ok? Ficou claro isso para todos? Agora, qual o valor do ângulo cuja tangente é 1? Qual o valor do ângulo cuja tangente é 1? 45? É lá no ponto máximo, não é? Não. 45. Isso, 45. Qual o valor do ângulo cuja tangente é 1? Meu x vale... Então, meu x vale 45 graus. Se ele vale 45 graus, aqui, tá? Pegou. É esse ângulo aqui, tá? Que é equivalente, a abertura dele é equivalente a 45 graus. Mas aí, o que que acontece? Eu preciso pegar o seu complementar. Quem que é o seu complementar? É esse outro ângulo aqui. Como que eu encontro esse ângulo? 180 mais 45, né? Porque daqui até aqui eu tenho um ângulo raso, que é 180, mais essa abertura aqui, tá? Então, por isso que é 180 mais 45, que nesse caso é equivalente a 225. Então, qual o valor do ângulo cuja tangente é 1, ou ele é 45 graus, ou ele é 225. Ok? Pronto, então quem que é a nossa solução? 0 graus, 45, 180 e 225. Só isso. Ok? Dúvidas? Não. Olha o exercício 2. O exercício 2 ele fala para nós calcularmos o valor de m que satisfaz simultaneamente as igualdades, seno de x igual a m raiz de 3 sobre 3 e cosseno de x igual a
raiz de 6m dividido por 3. Então, ele falou que precisa satisfazer simultaneamente as igualdades. Lá na apostila anterior, as anteriores, na verdade, nós vimos que nós tínhamos uma igualdade assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Então, para satisfazer essa condição aí, nós teremos que relembrar dessa situação aqui, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A substituição. O valor de seno é m raiz de 3 sobre 3, e o valor de cosseno é raiz de 6, m sobre 3. Ok? Então, fazendo a substituição, quem que é seno? Seno é m vezes raiz de 3 sobre 3. Tá? Só que é tudo isso daqui elevado ao quadrado. Quem que é cosseno? É raiz de 6m, tá? Dividido por quem? Por 3. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Como que eu elevo esse cara aqui ao quadrado? Então vamos lá. Vamos projetar lá no borrão. Então, m vezes raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso daqui significa que é m raiz de 3 sobre 3 vezes quem? M raiz de 3 sobre 3. Então, vou fazer passo a passo aqui para todo mundo entender, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, m vezes m. Quanto que dá isso? M ao Vai dar ao quadrado. quadrado. E isso aí eu tenho que fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? O que significa? Eu deixo em apenas um radical, né? Então, isso daqui fica assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa deixar num radical e fazer assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, que na verdade vai dar quantos? Raiz de 9. Ok? Aí agora eu multiplico esse 3 por esse 3. 3 vezes 3 dá quantos? 9. Só que eu tenho a raiz quadrada exata de 9. Então, é a mesma coisa que eu fazer aqui, ó. M ao quadrado. Raiz quadrada de 9, quantos que é? É 3 sobre 9. Aí, ambos são múltiplos de 3. Eu posso simplificar, tá? Então, nesse caso aqui, m ao quadrado vezes 1 sobre quem? Sobre 3. Então, na verdade, isso daqui vai ficar m ao quadrado dividido por 3. Ficou claro, sim ou não? Sim. Ok? Aí, facilitando a minha vida, tá? O que eu ia fazer, ó? É ao quadrado, então é m ao quadrado. M ao quadrado é m ao quadrado. Esse 2 aqui eu simplifico com esse índice aqui, ó. Aí ele ia sair da raiz. Aí eu não poderia esquecer de elevar esse 3 ao quadrado aqui, ó. Dá 9. Entendeu? Ao invés de eu aplicar a distributiva aqui eu fiz passo a passo para todo mundo entender. Mas poderia fazer assim também, eu ia economizar tempo. Aí aqui eu só ia ter que simplificar por 3 aqui, né? Ia dar mesmo conceito, ó. M ao quadrado sobre 3. Tá? Então, desenvolvi passo a passo aqui para vocês entenderem, mas eu poderia fazer assim, tá? Que estou elevando ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, se é uma raiz quadrada, os índices aqui, quando o índice é igual à potência, eu posso vir aqui e simplificar e tirar o número da raiz. Aí eu não elevo o número lá dentro, porque já é esse passo a passo aqui, ó.
Tá? Ficou claro? Sim ou não? Sim. Ok. Então, mas aí agora eu vou fazer o... Olha lá. O raiz é dentro da raiz, tá? Esse 6m eu não posso esquecer que ele está dentro da raiz. Então, o que eu posso fazer, ó? Com esse, né? Quem que vai sair? O 6m. Ah, mas não vai levar o 6m? Não, por quê? 6 vezes 6 dá 36. A raiz quadrada de 36 é 6. E m vezes m dá m ao quadrado. Vai ficar uma potência. A potência vai ser 2, que vai ser a mesma coisa do índice. Aí você vai simplificar o m e vai sair da raiz. Aí eu só não posso esquecer de elevar esse 3 aqui, ó. Tá? Esse 3 ele vai ser elevado ao quadrado. Então 3 vezes 3 dá 9. Ambos são múltiplos de 3. Então vai ficar 3 meios. Dois terços de m. Ok? Dúvidas? Não. Não, né? 2 terços de m igual a 1. Pronto. Aí o que nós vamos fazer? Deixar no mesmo denominador. Aqui eu tenho 3, então eu multiplico por 3 aqui. Multiplico por 3 aqui. Tá? Então vai ficar m ao quadrado sobre 3, 2 terços de m, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Como eu tenho uma igualdade aqui, ó, tá? Tendo uma igualdade, tenho os denominadores iguais no primeiro membro e no segundo membro, então o que eu posso fazer? Simplificar, tá? Trabalhar apenas com a parte de cima. Então, vamos relembrar de novo. Tendo uma igualdade, esse é o primeiro membro e esse é o segundo. Todos os denominadores são iguais? São. Então, o que eu posso fazer devido à igualdade? Simplificar todos os denominadores e trabalhar apenas com a parte de cima. Ficou claro, sim ou não? M ao quadrado mais 2m. Esse mais 3 jogo para lá, vai ficar o quê? Menos 3. O que eu tenho aqui? Eu preciso encontrar o valor de m. Mas eu cheguei... Em que situação que eu cheguei aqui? Em Uma uma equação de segundo grau. equação de segundo grau. Então, eu preciso encontrar as raízes, não é? Como que eu encontro as raízes? Bhaskara? Bhaskara, por tentativa, tanto faz, é você que determina. Então, eu tenho que lembrar que uma equação do segundo grau é dado por y ou f de x, tá? Que é igual a x quadrado mais bx mais c. Ou seja, o a é o termo que multiplica o x quadrado. O a é o termo que multiplica, o coeficiente a é o termo que multiplica o x quadrado. O b é o coeficiente que multiplica o x. E o c é o termo independente. Então, aqui, quando não tem nada na frente, quem que é? 1. Meu a aqui vale 1, que é o termo que multiplica o x quadrado. Ah, mas aqui é m, é só variável, não interfere em nada. Quem que é meu b? É o termo que multiplica o x sem estar elevado ao quadrado, que seria grau 1. Nesse caso, meu b vale 2. Quem que é o c? É o termo independente. Eu não posso esquecer de levar em consideração o sinal, tá? Menos 3.
Ok? Como não preciso fazer o gráfico da função do segundo grau, lembrando que o gráfico da função do segundo grau é sempre uma... Qual que é o gráfico da função do segundo grau? É sempre uma... Reta. Não, amiguinha. Reta é do primeiro grau. AX mais B. A do segundo grau é sempre uma pá. É sempre uma pá. Uma o quê? Uma pá. Uma parábola. Uma parábola. Ou ela tem a concavidade voltada para cima ou ela tem a concavidade voltada para baixo. Vai depender do A. Se o A é maior que zero, voltado para cima. Se o A é menor que zero, voltado para baixo. Isso eu não posso esquecer, hein? Essa parábola aqui cai em todas as situações, em Enem, vestibular. Então, para quem não sabe ou quem tem interesse em retomar o conteúdo, no primeiro ano eu estou vendo isso daqui, todos os conceitos da função do segundo grau, tá? Tem lá no canal, lá, se alguém quiser, tiver alguma curiosidade, porque aí você tem o estudo de caso da função, né? Saber se a função é voltada para cima, para baixo, ela atinge o valor máximo, atinge o valor mínimo, tá? Só que para nós hoje aqui o interessante é encontrar as raízes. E as raízes eu tenho duas situações, ou pelo Bhaskara ou pela tentativa, tá? Então eu preciso encontrar o discriminante, né, que é o delta. Aqui, se eu for pela tentativa, não tem necessidade de encontrar o delta, porque pela tentativa é pela soma e pelo produto. Não sei se vocês vão lembrar. Pela tentativa é a fórmula da soma, que é menos B sobre A, e o produto é C sobre A, ok? Então, como que vai ficar? Menos é da fórmula, o meu B, nesse caso, é positivo, então vai ficar 2 sobre A, o nosso A é 1. Então, a soma vai dar menos 2. E o produto, C, é menos 3 sobre 1. Menos 3 sobre 1, quantos que é? Dividido por 1 dá menos 3. Então, você precisa encontrar dois valores que o produto seja menos 3 e esses mesmos valores, precisa, quando você somar ele, agrupar ele, precisa dar menos 2. Então, pela tentativa, quem são os valores no produto que eu multiplico e dá menos 3? Por tentativa, então, vai ser 3 vezes 1, não dá 3? Dá, só que aqui é menos 3. Então, ou vai ser o 3 vai ser negativo, ou 1 vai ser negativo, tá? Se eu colocar o 3 como negativo, o que que fica? Menos 3 vezes 1 não dá menos 3? Bateu com o produto? Bateu. Então, agora eu preciso somar esses dois números que eu encontrei. Menos 3 mais quem? Mais 1. Devo 3 e tenho 1, vou ficar devendo 2. Bateu com a soma? Bateu. Então, aqui eu vou concluir que a minha raiz, que o meu x1, ou na verdade o meu m1, né, que eu estou trabalhando com o m, o meu m1 aqui é igual a menos 3, e o meu m2 aqui é igual a quantos? 1 positivo. Ok? Essa daí é o caso da tentativa, o método por tentativa. Ah, professor, mas eu não lembro isso daí, só lembro do Bhaskara. Então, vamos fazer o Bhaskara. Eu preciso encontrar o discriminante, que é o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá. Calcular o delta. Quem que é o b? O b é 2, então fica 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, e o c é menos 3. 2 ao quadrado é 4. Multiplicando aqui, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Aí eu preciso fazer o jogo sinal. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Ok? Então aqui ficou mais 12. E 4 mais 12, isso aqui é equivalente a 16. Aí, quando eu estou fazendo estudo de caso, o meu discriminante, que é o delta, ele é maior que zero. Isso indica lá no estudo de caso que vocês já viram no primeiro colegial, que quando o delta é maior que zero, ele possui duas raízes reais e distintas, tá? Que é o caso do M1 e do M2 ali que nós já encontramos. Aí agora vamos
encontrar pelo Bhaskara, né? Que é, nesse caso, é a fórmula do x lá, né? Mas aqui está em função de m, não vai alterar em nada. Se eu colocar o x ou colocar o m aqui. Que seria isso, ó. Menos... Vocês lembram da fórmula do Bhaskara? Sim ou não? Menos B mais ou menos raiz de A dividido por 2 vezes A. Raiz de delta, né, amiga? Dividido por 2 vezes A. Raiz de delta, tá? Então esse x, que na verdade é o m, que são as raízes, não vai alterar em nada. Esse menos é da fórmula. O meu b, como o b é positivo, então não alterou o valor. Mais ou menos quem? Raiz quadrada de delta, que nesse caso delta nós encontramos que é equivalente a 16. 2 vezes a, o nosso a é 1. Então aqui você vai... aí aqui vai ficar... menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Aí você vai encontrar o M1, não é? Quem que é o M1? É o menos 2 mais 4, dividido por 2. Devo 2, tenho 4, vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Quem que é o M2? Menos 2 com menos 4, dividido por 2, isso aqui dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Pronto. Olha lá, não é o mesmo valor? Ó? Olha lá, um aqui e um lá. Menos 3 aqui e menos 3 aqui. Então, o que, que acontece? É mais fácil eu fazer pelo delta ou fazer por tentativa? Por tentativa sai mais rápido, mas desde que eu lembre a fórmula da soma e a fórmula do produto. E lembre esses conceitos aqui, tá? Ah, mas eu não vou lembrar. Então, se você lembra da fórmula do Bhaskara, do delta e do Bhaskara, beleza. O importante é você não perder o exercício e sim chegar na resposta. Porque o que, que acontece? Foi o que eu falei, a matemática ela tem vários caminhos a trilhar, né? Para nós trilharmos aí, vários caminhos. A resposta é uma só. Aqui eu vim pelo caminho da roça, o caminho mais curto, né? Que é por tentativa, e cheguei nos valores. E agora aqui não, aqui eu peguei o caminho mais longo, que foi do delta e do Bhaskara, certo? Então, aí ele vem e fala, calcular o valor de m para que satisfaça as igualdades aí, tá? Então, eu encontrei que o meu M1 é menos 3 e o meu M2 é 1, tá? Aí, aí eu teria que dar minha resposta. É A, B, C, D ou E? Para eu saber o que, que eu tenho que fazer nesse caso. Eu tenho que substituir os valores encontrados em quem? Nessa minha situação aqui, ó. Poderia substituir aqui, ó, nessa minha situação aqui. E vamos lá. Salvar aqui, vou ter que dar continuidade. Exercício 2, exercício 2. E aqui então eu vou pegar esse valor, vou cortar aqui. Aí quem que eu tenho? Então eu tenho essa minha situação aqui. Eu ia pegar o...
Então vamos lá. M ao quadrado sobre 3 mais 2/3 de M igual a 1. Então, o meu M lá foi menos 3, né? Então, menos 3. Menos 3 ao quadrado sobre 3 mais 2/3 de M, que nesse caso o meu M é menos 3. Menos 3 ao quadrado, isso aqui dá 9 positivo. Sobre 3 mais 2 vezes 3, isso daqui, na verdade, eu posso simplificar, como está multiplicando, eu simplifico esse com esse, vai dar 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, isso daqui dá menos 2, igual a 1, ok? Então, não tem nada aqui, é 1. Vou multiplicar por 3 aqui para deixar na mesma base. Ó. Vai ficar 9/3 menos, né? Porque mais com menos é menos. 3 vezes 2, 2 vezes dá 6 por 3 igual a 1. Aqui, nesse caso, vai dar 9 menos 3, vai dar 3 por 3, vai dar 1. Igual a 1. 1 igual a 1, ok. Vai satisfazer a condição porque nós encontramos as raízes. Só que, na verdade, o que nós vamos fazer? Seno de x é igual a m raiz de 3 sobre 3. E depois nós temos o cosseno de x, que é equivalente a raiz de 6 sobre m. Tá? Aí, os valores que nós encontramos foi quem? M igual a menos 3, né? E M igual a 1. Se nós substituirmos o valor de menos 3 aqui, beleza. No seno vai ficar menos 3. Ok. Só que quando nós substituirmos o valor de menos 3 aqui dentro da raiz, o que vai acontecer? Vai ficar raiz quadrada de menos 18. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Não. Então, nesse caso aqui, como não existe raiz quadrada de número negativo, o menos 3 para nós, tá? Vai ser conjunto vazio, não satisfaz a condição. Agora, quando eu substituo 1, aqui no seno vai ficar 1 raiz de 3 sobre 3, ok. E quando eu substituo lá em cima, no cosseno, vai ficar raiz de 6 vezes 1 sobre 3. Então, vai ficar raiz de 6 sobre 3. Existe raiz quadrada de número positivo? Existe, né? Não ficou negativo, então aqui satisfaz a condição e vai satisfazer a condição. Então, nesse caso, para nós, a solução é apenas, tá? Solução nossa, apenas m igual a 1, tá? Então, nesse caso, m igual a 1 é a letra C. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida, sim ou não? Não, senhor. Não.
Então, no exercício 2, ali, quando ele fala calcular o valor de M simultaneamente, é o sinal da igualdade, tá? Agora, para os possíveis valores, nós vamos usar igualdade. Quais são os possíveis valores? Quem que nós vamos usar? Não é a igualdade, né? Quando ele fala de possível valor, é o sinal de desigualdade, tá? É o sinal de maior ou... Sor, tá travando bastante agora. Sério? Agora voltou. Tá. Mas eu não entendi nada do que o senhor falou antes. Tá, vou voltar novamente. Ó. No exercício 2, ele fala assim, ó, que não era para nós encontrarmos o valor de M que satisfaz a condição simultaneamente nas igualdades. Então, por isso que nós utilizamos o sinal, a igualdade, que foi o que nós fizemos. O seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, que nós vimos anteriormente. Agora, quando ele fala para os possíveis valores, quando nós falamos em possíveis valores, nós não vamos colocar o sinal de igual, tá? Nós vamos usar a sentença da desigualdade, que seria o quê? Maior igual, menor igual, ou maior ou menor, tá? Então, para os possíveis valores, nunca nós vamos usar igual, tá? E sim o sinal da desigualdade. Então, como ele está falando que é o cosseno de x, então nesse caso aí nós vamos os possíveis valores, então vai ser o quê? Cosseno de x, ou ele pode ser menor ou igual a 1, ou ele pode ser o quê? Maior ou igual a 1, tá? Os possíveis valores. Então, quem que é cosseno de x nesse caso? Cosseno de x é 1 mais 3m. Então, 1 menor ou igual a 1 mais 3m, fazendo a substituição, menor ou igual a 1. Como que nós resolvemos essa situação de desigualdade? Esse com esse, ok? Então vai ficar 1 menor ou igual a 1 mais m. Esse 1 eu jogo para lá, então se ele é positivo do outro lado, ele vai ficar o quê? Menos 1 menor ou igual a m. Então dá zero. M, fazendo a leitura da direita para a esquerda, M precisa ser o quê? Maior ou igual a M. M precisa ser maior ou igual a zero. Certo? Fazendo essa leitura. Então, esses são os possíveis valores. Agora, o que eu vou fazer? Se eu peguei esse valor com esse, agora eu venho e pego essa sentença com essa. Certo? Então, vai ficar 1 mais m menor ou igual a 1. M é igual, menor ou igual a 1. Pega esse 1 que é positivo. Eu esqueci é 1 mais 3m. Vai dar zero. Aqui é 3m, ó. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, mas quando eu passo dividindo aqui vai ser o mesmo conceito, tá? Ok.
Ó, o intervalo do cosseno, ele vai da onde? O intervalo do cosseno. Então, nós temos o eixo X aqui, certo? Aqui, que valor que é esse daqui? Qual que é o valor? Nós temos lá na tabela, lá, certo? Nós temos na tabelinha lá. Esse valor aqui vale quantos? Esse valor do cosseno. Qual que é o valor maior de raio? 1. Positivo. E para cá, vale quantos? Pra onde? Um Menos negativo? 1. Isso, menos 1. Então é o seguinte, o cosseno ele precisa ser o quê? Esses valores. Do lado esquerdo, ele precisa ser maior que menos 1 e para cá ele precisa ser menor que 1, tá? Por isso que nós fizemos aqui. Então aqui, ó, eu esqueci de colocar o sinal aqui, ó. Tá? Então, vai alterar aqui, ó. Então, menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui. Então, nesse caso, vai ficar o quê? Menos 2 maior ou igual a 3m, certo? Esse 3 passa para lá dividindo, menor ou igual a... Ok? Então, m precisa ser o quê? Maior ou igual a menos 2/3, certo? Até aqui tudo bem? Senhor, onde foi parar aquele mais ou menos 1 no final? Maior ou menor, na verdade. Maior ou igual. Aqui? É, que na segunda linha ele tá, mas depois ele não tá mais. Não, é que esse daqui, ó, eu tirei ele daqui e joguei ele para cá, ele ficou negativo. Ele é positivo, passou do outro lado esquerdo, negativo. Mas eu falo o 1 que tá depois do sinal. Esse aqui? Isso. Não, é que primeiro, o que que eu fiz? Primeiro, eu fiz essa sentença aqui, ó. Que é isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar essa sentença aqui com essa, ó. Entendeu? Então, vai ficar 1 mais 3m menor ou igual a 1. Entendeu? Entendi. Aí agora resolvendo isso daqui vai ficar 3m menor ou igual a 1. Esse 1 é positivo, joga para lá, vai ficar negativo. Então aqui que vai zerar, tá? Menor ou igual a 0 sobre 3. Então m precisa ser o quê? Menor que 0. Então nós sabemos que m tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 3 e ao mesmo tempo ele precisa ser menor ou igual a 0. Então a nossa solução aqui é o quê? O meu m precisa ser o quê? Os valores possíveis. Precisa ser maior ou igual a menos 2/3 e menor ou igual a 0. Ok? Tudo bem? Sim.
gurizada fandangueira. Vamos lá. Exercício 4. Resolva a equação 4 seno ao quadrado de x menos 3, supondo que x seja maior ou igual a 0 e menor que 360. Quatro seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Isola o seno, certo? Esse menos 3 joga para lá, fica positivo. O 4 está multiplicando, vai passar para lá, vai ficar o quê? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ok? Tira esse quadrado daqui e jogo ele na raiz. Certo? Isso daqui é a mesma coisa que eu desmembrar ele, colocar em um radical apenas. Certo? Seno de x. Existe raiz exata, raiz quadrada exata de 3? Não. Então, deixa dentro da raiz. Existe raiz quadrada exata de 4? Sim, 2. Então, qual que é o valor do seno cujo ângulo é equivalente à raiz de 3 sobre 3, sobre 2? Qual que é o valor? Qual que é o valor de seno cujo ângulo é raiz de 3 sobre 2? X igual a quantos? Vocês lembram? Vamos lá, vamos perguntar para quem está na sala. Mariana, Mariage, Malu, Luana, Júlia e Ana Clara. Tudo bem, Ana Clara? Oi? Você tá bem, amiga? Tudo bem. Você Uhum. lembra a tabelinha do seno, cosseno e tangente? Não. Não lembra, amiga? Não pode esquecer, nós fizemos na lousa antes de sair desse processo aí. E também fiz várias vezes aqui na plataforma. Lembra, Mariage? Mariana? Qual que é o valor do seno cujo ângulo é raiz de 3 sobre 2? Fala, Malu. Júlia? 30. Oi? 30. Certeza, amiguinha. Tem que fazer a Fala de novo. Qual o valor do ângulo? Ah, 60. Qual é o Verdade. valor do seno cujo ângulo é raiz de 3 sobre 2? 60, não é? É o cosseno. Ok, então 60 graus. Mas será que é só isso? Não sei. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Deus ajuda. Sessenta está mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos aqui, 60. Ok, aqui. Então aqui é o valor do ângulo de 60 graus. Eu vou projetar ele para lá. Quantos que vale aqui? Esse ângulo aqui. Como que eu encontro esse ângulo? Qual que é o valor desse ângulo? A abertura desse ângulo aqui, ó. Isso aqui não é a abertura dele, ó. Qual que é a abertura dele? O que significa? Você sai daqui até aqui. Quantos graus tem aqui? Se o total é 180, 180 menos quem? 60.
Ok? Ficou claro? Sim. 120. Desceu, ó. Aqui. Qual que é o valor desse ângulo aqui? 180 mais 60. 180 mais 60 dá quantos? 240. 240. Aí vem aqui, ó, e bate aqui. Qual que é o valor desse ângulo? 360 menos quem? 60, 300. Pronto. Encontrou os ângulos. Certo? Aí, o que que acontece? Você quer saber o valor de seno. O seno você encontra em qual eixo? X ou Y? Y. Y. Y, né? Então, o seno você vai encontrar aqui. Aqui é o eixo do seno. Então, quem são os ângulos referentes a 60 graus? É esse cara aqui. E quem? Porque você está encontrando aqui, ó. Tá? Nesse eixo aqui, ó. Para cima. Tá? Tudo bem? Então, o eixo do seno é equivalente a esse cara aqui. Então, nós temos que é igual a quem? A 60 e 120, não é? Só que então esses valores desse ângulo é quem que é? Como tá para cima é o quê? Positivo, não é? Porque aqui você atinge o valor máximo aqui, ó, que é o 1. Para baixo aqui o valor é mínimo, tá? Que é menos 1. Então aqui você tem um positivo, tá? Você tem um positivo e para baixo você tem um negativo. Então, relacionado ao ângulo de 60 graus e 120, qual o valor de seno de 60 e de 120? Raiz de 3 sobre 2. Mas também, qual que é o valor do ângulo de 240? Porque seu x também vai ser 240 graus e também 300 graus, o seno. E ele é equivalente a quantos? Ele também é equivalente a raiz de 3 sobre 2, ok? Só que o que acontece? Aqui ele está na parte negativa, não é? Então, nesse caso aqui, ele vale menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Ficou claro para vocês, sim ou não? Vocês conseguiram entender? Sim. Oi? Conseguiram? Sim. Ok. Então você tem que o seu seno de x é raiz de 3 sobre 2, ou seu seno de x também pode ser equivalente a menos raiz de 3 sobre 2. O raiz de 3 sobre 2 é equivalente ao grau de 60 e 120. O menos raiz de 3 sobre 2 é equivalente ao grau de 240 e 300. Vocês têm que entender isso daí, tá? Por que que é negativo? Porque que você pegou essa parte aqui, ó. Veio para baixo, ó. Para baixo, você está pegando esse valor aqui, ó. Aqui é negativo. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, tá? E no terceiro e quarto quadrante ele é negativo. Ficou claro, minha gente? Dúvidas? Posso passar para outro exercício? De um bolo inteiro, 70% foi consumido e a parte restante foi dividida em 2 pedaços, conforme a figura a seguir.
Alfa mais beta, parte consumida. Se alfa é igual a 2 beta, então o valor de beta em graus é... Eita! E agora? De um bolo inteiro, 70% foi consumido. Então, nós sabemos que 70% do bolo, 70% de consumo. E não consumo? Qual a porcentagem? Consumo 70%. Quantos por cento não foram consumidos? 30%. Ok, né? De um total de 100%, então 30% não foram consumidos, tá? Ok, aí ele fala o seguinte, ele fala que eu tenho alfa mais beta, então consumido é a parte verde. Alfa mais beta é o que não foram consumidos. Em relação à minha circunferência total, tem quantos graus? A circunferência total tem quantos graus? Em graus, quantos graus tem a circunferência? 360. Ok, 180, 180, 360. Ok, então ele fala assim, ó, se alfa é igual a 2 beta, então o valor de beta é equivalente a quantos? Ele fala o seguinte, ele dá essa vertente aqui para nós, ó. Alfa é igual a 2 beta. Só que em relação a isso, eu não chego a lugar nenhum. Tá? Em relação a isso, eu não chego a lugar nenhum. Então, eu vou ter que relacionar algo com o que foi dado aqui da porcentagem. Tá? Eu sei que a minha circunferência total é equivalente a 360. 360. Então, eu sei que 70% em graus foram consumidos e 30% não foi consumido. Então, nesse caso, eu vou encontrar 30% de quem? De 360. Por quê? Para eu saber a porcentagem desse ângulo aqui, ó, quantos que é equivalente a esse ângulo. Ok? O que é 30%? 30 por 100 de quem? De 360. Olha lá. Simplifica esse com esse, esse com esse com esse. 3 vezes 36, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, sobe 1, 10. Então, 108. O que significa esse 108 graus? Que é a somatória desse ângulo aqui, ó. Ficou claro para vocês, sim ou não? Ou seja, então, se eu somar alfa mais beta é equivalente a quantos? 108 graus. O que eu tenho aqui? Eu vou ter um sistema, não é? Tem um sistema aqui. Ou seja, eu sei que o meu alfa é 2 beta. E alfa mais beta é equivalente a 108. Por quê? Ele deu no enunciado para nós. Então, eu faço a substituição aqui, ó. No lugar do alfa, quem que eu coloco? 2 beta. Então, vai ficar 2 beta mais beta igual a 108. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Fiz a substituição no sistema. 2 beta mais beta dá 3 beta. Igual a 108. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 108 dividido por 3, isso aqui é equivalente a 36 graus. Bom, se o meu beta é 36 graus, qual que é o valor do meu alfa? Alfa é igual a 2 vezes beta, que o beta é 36. Alfa, nesse caso, 2 vezes 36, 72. Ele quer saber o valor de beta. Então, quem que é o valor de beta? Letra C. Ok?
Dúvidas? Dúvidas, minha gente? Não. Bem tranquilão, né? Ai, Deus. Já salvei. Então, pessoal, Nenhum aqui. a amiguinha deixou o modular e tá fazendo alguma coisa. Vamos lá. Ô, Murilão, chegou agora, meu parceiro. E aí, senhor? Tá tudo bem contigo, meu irmão? Tudo certo? Que bom.